meus amigos, estamos aqui de volta para mais um podcast e hoje nós vamos conversar aqui com o nosso irmão Wilson. Ele é presidente da Associação dos Mototaxistas de Cuiabá e vamos conversar com o William, que é presidente do Sindicato dos Mototaxistas também, né? Mototaxista e motoboys. E motoboys. Nós vamos querer saber como é que é essa vida atribulada do motoqueiro, tá? E quais são as grandes dificuldades que eles sentem, que se apresentam a eles no dia a dia, nesse trânsito caótico de Cuiabá, nesse calor incrível, né? Fenomenal, faz de Cuiabá uma cidade caliente, né? E que no final de semana também usa a moto para dar uma volta na Salgadeira, Ponte de Ferro, né? Então nós queremos saber tudo isso, bater um papo aqui com eles, saber como é que é essa vida de motoqueiro. Meu amigo Wilson, tudo bom? Tudo bom? Tá. Conta aí pra gente, como é que é viver, trabalhar, divertir em cima de uma moto? Primeiramente, né, antes de responder a sua pergunta aí, né, te parabenizar, né, por esse podcast, né, reavivando aí o espírito, né, do motociclista aqui no estado de Mato Grosso, né. Dá um bom dia a todos os telespectadores que estão nos ouvindo, né, e é com muito prazer e muita satisfação que a gente está aqui, tá? E é muita satisfação a gente ver, né, vocês do Motoclube, né, do bode do asfalto, né, construindo esse espírito, dizendo que todos somos um só, certo? Independente se você carrega uma carga, se você está carregando um lanche, certo? Mas no final somos todos motociclistas. Muito bem. E você, Wilson? William, como é que é viver e trabalhar em cima de uma moto? Primeiramente, bom dia a todos que estão acompanhando a gente aí pelo podcast. Agradecer o convite de participar hoje da mesa. Vamos dizer assim, é uma aventura constante em duas rodas. Tanto no ambiente de trabalho, quanto no ambiente de lazer. Hoje a gente tem aí, estatisticamente dizendo que necessariamente no futuro todo mundo vai ter um transporte de automobilístico por uma questão de tráfego, por uma questão de trânsito, onde vai praticamente acontecer o que já acontece em unir todos. Seja motociclista ou motoqueiro, são todos motoqueiros. Bom, mas é assim, a gente vê muito no dia a dia, no trânsito, nessa corrida louca, né? Meio que desvairada até, né? Então o pessoal, pelos corredores, né? Velocidade acima daquilo que é até do tolerável, né? Mas a gente compreende também que a maioria deles tem a sua remuneração de acordo com o seu rendimento, né? A gente não conhece a realidade de cada um. Muitos motoristas não entendem, se irritam, usam até o termo motoqueiro como pejorativo, né? Vocês entram pelos corredores. Quando eu falo vocês, é claro que nós também fazemos isso, entendeu? E quando eu coloco essa separação também, é mais assim, que nós usamos a moto mais por lazer. A gente não depende da moto para o trabalho, para o labor, coisa diferente de vocês, né? Então fica assim difícil essa separação. Mas eu acho que existe assim muita coisa que nos une, né? Muito mais do que as diferenças, né? E eu vou contar uma historinha que aconteceu com a gente no México, né? Todo mundo sabe que as rodovias no México são perigosíssimas, né? Muitos assaltos, né? Muito perigoso parar na rodovia. O pessoal até nos orienta que não pare. E nós estávamos em duas motos, tá? O meu colega estava com a esposa e o pneu furou. Gastamos
as cápsulas de CO2 e não conseguimos fazer o pneu ficar correto. Mas o legal de tudo isso é que quem parou para nos ajudar era um motociclista de moto pequena. Não? Ele parou, ficou ali o tempo todo, ajudou. Quando não tínhamos mais CO2, ele saiu, buscou uma bomba daquelas de encher pneu de bicicleta, trouxe. Não? E não conseguimos encher muito, porque a moto pesada. Não? Então ele se dispôs a levar na sua garupa a esposa do meu colega. E assim, nos levou até um borracheiro que ficava a 12 quilômetros dali, ficou o tempo todo lá conversando. E assim, pô, que espírito de solidariedade enorme que esse cara teve. Não nos conhece, a língua, dificuldade da língua, entendeu? Mas ele se manteve o tempo todo do nosso lado. Inclusive dizendo que seria bom reunir, ficar mais gente por causa do perigo constante que são as estradas do México. Não? Então, pô, como diferenciar? Eu sou motoqueiro, eu sou motociclista. Não? Na verdade, eu acho que é puro preconceito. Né? Não existe diferença. Somos, nesse ambiente de aventura de duas rodas, todos somos motoqueiros, todos corremos os mesmos riscos, todos estamos expostos a acidentes em baixa ou alta velocidade. Como eu disse, é uma aventura constante. E quando acontecem os acidentes, os primeiros que param para ajudar são os motoqueiros. 95% são os motoqueiros. Essa pergunta aqui, eu fico perguntando assim. Tá? Uma piada até. Certo? Até uma piada. Tinha uma multidão, né, olhando ali, uma multidão ali, né? Aí uma pessoa parou, curiosa, para saber o que tinha acontecido ali. E era muita gente. Ele começou a falar para todo mundo: com licença, sou parente da vítima, sou parente da vítima, sou parente da vítima. E foi indo, sou parente da vítima. Quando ele chegou lá na frente, lá era um burro que tinha morto. Né? E era um burro que estava morto. Aí eu pergunto, como na nossa realidade, acontece um acidente com um motoqueiro, um motociclista, um bando de gente para olhar. Um bando, tudo para ver o que aconteceu, o que isso, aquilo. Mas quando o cara está parado na via, por defeito de uma moto, por alguma coisa que aconteceu, ninguém para. É esse espírito que a gente quer voltar, certo? Espírito de solidariedade, certo? Colocar na cabeça das pessoas que trabalham com moto, certo? A pressa é inimiga da perfeição, certo? Se ele for andar, um que vai andar a 60 por hora, ele a 80 por hora e outro a 20 por hora, a diferença é mínima no final. Então a vida é muito mais valiosa, certo? Então a solidariedade de você parar, perder 1 minuto, 2 minutos, e socorrer um amigo seu que está ali, por causa de uma moto, de um pneu, alguma gasolina, alguma coisa que aconteceu, certo? Não vai te tirar nada mais, só vai dar mais gratificante para você. Porque tudo quando você faz o bem, o retorno vem. Uma coisa assim, a gente, motivo de orgulho dizer que os motociclistas são solidários. Né? Nós nos tratamos como irmãos. Sim, com certeza. Onde você vai, nas estradas, você cumprimenta ao cruzar uma moto com a outra. Entendeu? Quando para, a gente solidariza, comemora. Entendeu? Então, onde fica essa tão pregada igualdade? Eu coloco assim, há um tempo atrás minha família falava assim: você é louco, né? Por que você insiste, né? Você está perdendo sua vida, né? Você é muito inteligente e tal, né? Por que você fica preocupado com uma categoria dessa, entendeu? Eu falava assim: é que vocês não entendem quantas pessoas dependem da gente. Quantas pessoas não sabem nem escrever o teu nome, mas depende daquele trabalho para levar o pão de cada dia. E precisa também de alguém que tenha algum entendimento
para representá-lo. Porque o poder público hoje é muito omisso. É muito omisso. E se você não tiver alguém por trás dessas pessoas para orientá-lo na sua profissão, para conquistas que ele tem, ele fica aí praticamente a ver navios, né? Porque não tem ninguém para representá-lo. Então, por isso que a gente lutou para criar um sindicato, uma associação, tá? Para que ele possa ter representação perante o poder público. Tá. Então, vamos abordar essa questão aí, né? Primeiramente, quantos são, em Mato Grosso, os motoqueiros que trabalham com a sua moto, que faz esse trabalho de táxi, mototáxi, de entrega? Vocês têm esse número? Sim. Hoje, em mototáxi, hoje, tem 5.000 pessoas trabalhando legalmente e registradas nas prefeituras de cada município. Com a advinda do aplicativo, né, hoje, esse número dobrou de gente. Tá? Então, hoje tem mais ou menos, entre mototaxista, pessoas que trabalham, mais de 10.000 no estado de Mato Grosso. Eu colocaria, nós temos aí mais, agora vindo com a presença do aplicativo, nós temos 3 cidades de ponta muito grandes. Temos Cuiabá, Rondonópolis e ali Primavera do Leste também, que tem uma dimensão muito extensa. Eu colocaria hoje entre os formais, que são os legalizados com alvará pela prefeitura, e os informais, que foram advindos do aplicativo, nós devemos ter mais de 20.000, 25.000 hoje na rua. 25.000? Só de mototaxista. Somando o motoboy e o motofretista, bicicleta também, que hoje também entra. Vai muito além disso. E assim, qual que é a grande dificuldade da categoria no desempenho do seu labor, do seu trabalho? A dificuldade hoje, tanto dos mototaxistas quanto dos motoboys, até do cidadão comum no dia a dia, infraestrutura, né? A gente tem aí uma devolução por parte do poder público muito fraca às vezes. Então nós temos acidentes aí complicados, graves, até fatais, por conta de infraestrutura, sem essa segurança na rua. Porque, por 2 fatores. No dia a dia laboral, às vezes o cara cansado, ele acaba esquecendo alguma coisa e não era para aquele buraco estar lá. Ou, no fator que sempre acontece, é que sempre sobra para o motoqueiro. Então, um carro não vai estourar a suspensão no buraco. Então, naquele instinto, o carro joga para não passar no buraco. Aquele motoqueiro que está ali, às vezes nem em uma velocidade tão alta, perde o equilíbrio porque o carro simplesmente fechou ele. Então, esse é um dos fatores primordiais hoje, no dia a dia, do sofrimento dos mototaxistas e motoboys hoje na rua. Tá. Mas, assim, no caso da legislação, como é que é a aplicação da lei? Como é que está a questão da legalidade, do exercício da atividade? Como é que é isso? Eu coloco assim, vou falar uma piada, tá? Um advogado, né, era casado, tá? Aí um dia ele foi brincar com a sogra, né? Ele falou para a sogra: sogra, você acredita que hoje criaram uma lei? Eu acho um absurdo, né? Mas uma lei muito absurda. Aí a sogra perguntou: o que é, meu filho? Que lei que é essa? Ele falou: pois é, a lei foi criada agora que a pessoa também tem que pegar, fica com a filha, também tem que ficar com a sogra, né? Isso é um absurdo. A sogra falou: lei é lei, tem que ser cumprida, meu filho. Né? Então, é a mesma coisa eu falo. Lei é lei, lei tem que ser cumprida. Nós temos uma legislação própria dos mototáxis, dos motoboy, a Lei 12.009. E ela não está sendo cumprida pelo poder público. O poder público está omisso nessa lei. Nós não somos contra os aplicativos. Nós queremos que os aplicativos venham a se regulamentar perante o poder público. Que as plataformas, só para você ter uma ideia, doutor Ricardo, que não sei se você sabia disso, que as plataformas, tanto Uber, 99, eles não aceitam mototaxista legalizado na sua plataforma. Se você é legalizado, com placa vermelha, tal, tudinho, você não pode entrar no aplicativo. Eles só aceitam as pessoas que não são legalizadas. E qual a razão disso? É justamente isso, por causa da informalidade.
E aí, Para manter na na informalidade os informalidade das pessoas, trabalhadores. e isso numa forma de escravidão branca, certo? Tá? Pagando aí na dificuldade do desemprego que estamos tendo, né? Aí que vem a nossa preocupação. Porque começa a agregar pessoas de 18 anos, 19 anos. A legislação exige que tenha exige 21 que anos. tenha Né? 21 anos. Aí começa a agregar várias pessoas, tá? Sem nenhuma responsabilidade jogando no trânsito. Aí é a hora que complica. Tanto falar, não. É o problema do poder público que não faz a sua parte. Não é questão de ser motoqueiro, motociclista, isso, aquilo. É o poder público que não faz a sua parte. É ela que tem que fazer a sua parte. Para quê? Porque pessoas não morram. Porque a gente que tem mais de 20 anos vivenciou isso. Na época do mototáxi, quando o mototáxi entrou. Que a gente nem dormia. Né? A gente trabalhava quase 24 horas por dia. O que acontecia naquela época? O staff acontecia. Era vários motoqueiros em plena avenida caindo de sono, né? Não presta atenção nisso, naquilo, num carro que vai virar. Ele perde a destreza. Isso é fato, isso é pesquisa. Tá. Tá? Tem essa questão do poder público, da infraestrutura, mas também tem muito da conscientização do próprio trabalhador, do próprio motociclista, né? Eu tenho um amigo que tinha um bar, o Tom Gasto Bar, e ele falava assim, que o melhor entregador dos produtos dele é aquele que saía empinando. A comida chegava lá toda misturada, entendeu? Mas era o cara que fazia o trabalho, né? Quem sai empinando é bom entregador. É justamente com esse fato que aconteceu, vamos dizer assim, em tese, acabou contaminando uma boa parte da categoria. E em toda corporação, seja ela qual for a entidade, a gente vai ter aquele grupo grande de bons motoqueiros e a gente tem aquele grupo pequeno de maus motoqueiros. E a gente, até o sindicato Ele serve para isso, né? para auxiliar a gente nessa questão de dimensão. Por isso que a gente sempre fala da questão do poder público, porque é justamente com o apoio do poder público que a gente consegue controlar isso. A partir do momento que o poder público não nos ajuda a controlar, aumenta mais ainda. Porque aí você tem pessoas que não têm perícia, pessoas que não têm prudência, pessoas que não entendem. Tem motoqueiro hoje, se uma pessoa parar no semáforo hoje, meia hora, um horário de pico, e ficar parado debaixo do radar, você vai ver 5 motoqueiros furando o radar em cima do radar. Tem o radar lá, tem a placa lá e ele fura o sinal. Mas você não vai ver um mototaxista legalizado fazendo isso. Por quê? Como ele está alinhado com a gente e alinhado com essa parte do servidor público, com o poder público nos ajudando, a gente consegue conscientizar, a gente consegue fazer curso, a gente consegue um apoio do governador quanto ao Detran, para que o Detran faça um curso, uma palestra. A gente tem curso defensivo, coisa que a plataforma não exige dos motoqueiros. Recentemente, a gente teve, com o apoio do secretário Juarez e o Nicolau, que é o diretor de trânsito hoje, um curso de formação para os mototaxistas, taxistas, todos eles, defensivo, para que tenham consciência, para que saibam como pilotar. E a gente já não consegue abranger a área, vamos supor assim, dos aplicativos, para poder ver se a gente consegue reajustar a conscientização. Então, como eu disse, toda corporação tem os bons e os ruins. A gente tenta aqui organizar isso. Só que com a demanda muito forte que veio hoje, a gente tem, então, hoje você vê motoqueiros, como o senhor mesmo disse, imprudentes, acima da velocidade, passando pelo corredor como se fosse uma via e rodovia. Mas aí sempre que você for verificar, e às vezes muita gente acontece, quando acidentes graves acontecem com motociclistas, principalmente se for motoboy ou mototaxista, formal ou informal, nós do sindicato somos responsáveis. Então sempre vem até a gente perguntar qual é a situação, se a gente conhece, o que a gente pode fazer, porque todos eles precisam de um amparo de alguém que o represente, alguém que entenda, que possa falar a língua de todos por um só. Então, existe essa preocupação do sindicato em promover cursos de aperfeiçoamento, até de esclarecimento para seus associados. Sim, tanto... Agora, há necessidade de ser filiado ao sindicato ou qualquer um pode participar dessas palestras, desse curso? Hoje nós estamos com... Hoje a gente tem um baixo, vamos dizer assim,
incentivo no caso das palestras, né? No caso da prefeitura tem auxiliado a gente bastante nisso. Só que a questão é, como a gente disse, a gente não consegue chegar até esses motoqueiros. Até como o Wilson disse, a gente tem essa coisa absurda que aconteceu, que é que a própria plataforma divide os dois. Uhum. Porque o informal ele consegue entrar na plataforma, e eles que são legalizados, que tem toda uma burocracia, tem todo Que um são mais curso, todo um capacitados preparo, até, né? que poderia até facilitar e agregar um pouco de valor na plataforma, são impedidos. Não conseguem efetuar seu trabalho na plataforma. E essa questão do vínculo, vínculo trabalhista da plataforma com o motociclista. Nós tivemos uma decisão recente, tá? Que inclusive eu vi muitos trabalhadores do Uber, contrária a essa decisão, que eles viam como um fato motivador para que as plataformas deixassem de contratar. Então, que o medo do desemprego ser muito maior. Então, o remédio é bom, mas não cura a doença, piora a doença. Então... Mas vamos falar aqui de uma coisa aqui. O que nós pregamos hoje, como você falou? Na via somos todos iguais. Somos todos motoqueiros, independentes. Agora, nós, como sindicato, nós somos uma mãe. Que nós temos que cuidar desse motoqueiro. Nós não podemos deixar esse motoqueiro, tá, do jeito que está. Certo? Nós temos que trazer eles para dentro, porque nós queremos salvar a vida. Porque ali tem vida, ali tem família por trás, ali tem filho por trás, tem mãe por trás, tem irmã por trás. Tá? Por que a gente cobra do poder público isso aí? Justamente para isso. Tá? Quando a gente vai, por exemplo, vamos falar do aplicativo, por exemplo. Quando a gente briga lá na plataforma do aplicativo, porque a partir que ele logar, ele está logado, dali já tem hora trabalhada. É isso que a gente pode valorizar ele. Porque, como eu falei, aí ele vai trabalhar 8 horas, ele vai ter um salário digno, não vai precisar ficar trabalhando mais 12, 14, tá? Não vai precisar ficar trabalhando. No máximo 10 horas, já vai fazer seu pão de cada dia muito bem e vai dar estabilidade para sua família. E não vai se estressar no trânsito, certo? E não vai acontecer acidentes bestas que vai levar ele à morte. É isso que a gente busca, é isso que o sindicato quer, tá? Certo? Agora, o poder público também ele tem que vir junto com a gente para somar com a gente, tá? Não estou dizendo aqui em Cuiabá que eles são tão omissos. Numa parte vem com a gente, mas numa parte maior eles estão omissos, né? Por exemplo, o Uber, no carro, ele tem uma lei já no Congresso Nacional. O Uber. O mototáxi tem uma lei que é a 12.009. No aplicativo não tem nenhuma lei. Então, quer dizer, você não pode, né? Você tem que trazer essa pessoa para ter sua asa, para que ele possa ter curso, certo? Aí você vai salvar a vida. É isso que a gente quer, tá? A gente não está discutindo aqui, não, a gente está discutindo o quê? Vida. Vida. Por trás dele tem vida. Tem cada motoqueiro, cada motociclista no trânsito tem uma vida. Nós temos hoje uma capital com 600 mil habitantes. Jogando os transeuntes, vai para 1 milhão de habitantes. É muita gente. Tá? Então, já está na hora do poder público olhar para toda, não estou falando só a categoria dos aplicativos, toda a categoria, todo motociclista, e já começar a criar a linha azul, como São Paulo criou, e reduziu drasticamente o número de acidentes de trânsito. Como é que funciona essa linha azul? A linha azul é uma linha que vai no meio da pista. É o corredor. É o corredor. É o corredor delimitado. Delimitado, só que ele só vai andar motociclista. Tá? Hoje, a gente já tem, né, até o William vai falar melhor aí. Faixa de retenção. Né, na faixa do ônibus, fala aí um pouco da linha do ônibus, né? Nós temos 2 benefícios hoje. O primeiro que veio, advindo do secretário Antenor, foi uma grande ajuda para a gente, que foi a questão da faixa de retenção.
né? Que isso não abrangeu só a nossa categoria, mas abrangeu todos os motoqueiros da capital. Que é aquela faixa mais na frente dos carros, que faz os carros ficar um pouco mais para trás, se acumula um pouco das motos na frente, fica um pouco mais organizado de fluir. Pra gente da categoria dos mototaxistas hoje, a gente tem o benefício de andar na linha de ônibus. Qual foi a maior preocupação quando a gente propôs esse novo projeto de lei? É acidente, porque ônibus é querendo ou não, um veículo muito grande, os motoqueiros são pequenos. Desde que a lei foi criada, nós temos 0 incidentes de acidentes na faixa de ônibus e motoqueiro. 0. É. Bom, eu ia até tocar nesse assunto, né? Quem pode andar na faixa exclusiva de ônibus são só os mototaxistas regulamentados com placa vermelha, Isso, né? Isso. Qualquer motoboy que esteja regulamentado da prefeitura com sua placa vermelha, ele está autorizado a andar na linha de ônibus Com a placa vermelha. com a placa vermelha. Sem a E placa lega- e vermelha, legalizado. não. Aqueles que estão na informalidade não podem. Não Não pode. pode. É. Inclusive, essa regra serve também para os motoristas de aplicativo. A gente tem, esse espaço foi aberto para os taxistas com passageiro e os mototaxistas com passageiro podem trafegar. Isso melhorou muito a fluidez, né, a dignidade de trabalho deles, de não precisar entrar, vamos dizer assim, nessa briga violenta do trânsito hoje, que é muito. Então, e o que se levantou em tese, no caso, eram as questões de acidentes. E nós não tivemos nenhum incidente até hoje com a lei, envolvendo tanto o mototaxista quanto, acho que o taxista também não deve ter tido nenhum incidente, justamente por conta de quê? Conscientização. Porque quando, a partir do momento que ele é legalizado, a partir do momento que ele vem para o sindicato, a gente oferece para ele capacitação. A gente oferece para ele curso. A gente oferece para ele conhecimento sobre a área. A gente explica. Né? Recentemente a gente tem aí radares, por exemplo, que não são nem aqui, são em Várzea Grande. Mas como todos eles têm que deslocar uma cidade vizinha, a gente informa, verifica, conscientiza, toma cuidado. É assim, como que pode? Eu queria assim, falar também uma coisa aqui, para quem estiver nos assistindo, né? Principalmente os aplicativos que entregam. Tem muitos, uns infiltrados, dizendo que o sindicato está fazendo coisa, interesse próprio, política, isso, aquilo. Pelo contrário, essas pessoas estão muito equivocadas. Hoje, nós temos uma câmara temática dentro do Ministério do Trabalho discutindo justamente isso, junto com as empresas de aplicativos, junto com todos os sindicatos do Brasil, para melhoria de trabalho. O que nós queremos é trabalho. Por quê? Quando esse motoqueiro, né, o motoqueiro cai, ele, como falei para você, ele tem que ver que ele tem família do lado dele. Então, os aplicativos têm que recolher o INSS dessas pessoas. Tá? Tem que fazer um dissídio coletivo com o sindicato da categoria, seja autônomo, seja empregado, para estipular essa hora extra de quanto ele vai receber, certo? É isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. Me fala uma coisa, eu tenho uma curiosidade, eu não entendi como é que funciona. Esse pessoal que trabalha com aplicativo, entrega de alimentos, né? Como é que é a relação? A relação que se forma entre o dono do estabelecimento e o aplicativo, ou é entre o dono do estabelecimento e o motociclista? Ele é direto da plataforma. Então, o dono do estabelecimento, da lanchonete, do restaurante, tá? Ele trata direto com a plataforma. Com a plataforma. A remuneração é toda feita para a plataforma. A plataforma que faz todo... A plataforma é que repassa para o Isso, motociclista isso. a remuneração dele. remuneração. Porque ele já cobra de cada pedido ali em torno de 40% do comerciante. Uhum. E Tá? quanto ele repassa para o... Aí que tá. Pelo tanto que ele arrecada, tá? É ínfimo. É muito pouco. Tá? Então, repassa quanto? 3, 4 reais. Não, mas assim, em percentual. Vamos supor que um prato de comida a plataforma levou aí 30 reais. Passa 3 reais pro motoqueiro. 10% só. Nem 10%. Na verdade, é até uma tabela um pouco fixa, né? É. Porque se o prato de comida, por exemplo, for um de alto padrão, vamos supor que você pega um prato principal aí
de 280, aí o motoqueiro tá levando uma encomenda ali de 400 e pouco, ele não vai receber R$ 100, ele vai receber 13, 14. Então, mais ou menos aí você já vê a diferença, que aí não tem muita diferença. Então, se ele for levar algo de 30, 40, é o mesmo valor, 13 e pouco. Mas se ele levar algo muito grande, ele não tem algo a mais para esse perigo. É os 13 e pouco, 10. Não chega de E ter. aconteceu um acidente, ele fica parado um mês, não recebe Não recebe nada. 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 Não? É essa nossa briga. Ele tem que ter um seguro de vida. Se depois eu ele morrer, tem que ter um seguro de vida. Né? Isso a plataforma já concorda que tem que ter mesmo. Tá? Porque eles falam que tem um seguro de vida, mas quando a pessoa morre, nunca aparece. Maior dificuldade. Então, essas plataformas já concordaram em ter, tá? E melhorar, né? O número, o valor da entrega. Tá? Então já tem um avanço muito grande. Tá? Então o avanço agora, a entrave que está aí, que a gente quer que ele, a hora que ele está logado, ele recebe só a hora. Ele não pode ficar 2, 3 horas logado esperando uma corrida à disposição de uma plataforma e não receber nada por isso. Está errado. Isso está errado. Ele só vai receber Se no momento em que ele pegar a entrega para fazer. O tempo que ele fica sentado ali esperando um pedido chegar, esse tempo aí à disposição da plataforma, né? Ele não recebe. Então, essa a nossa briga. A gente quer que ele receba pela hora alocada, além das entregas, além do volume da entrega que ele vai fazer. Vocês têm uma luta muito grande pela frente, né? Sim. Muita coisa já aconteceu. Sim. Eu me lembro que eu era procurador do município lá em Várzea Grande quando surgiu a questão dos mototaxistas. Tinha até amiga nossa, ela montou lá o primeiro grupo de mototaxistas em Várzea Grande. E o processo veio para mim, para eu dar o parecer. Eu era procurador administrativo lá. E eu, estudando o assunto bastante novo, não existia nenhuma decisão ainda em torno desse assunto, eu concluí pela inviabilidade da atividade, né? Me baseando assim exclusivamente na segurança, né? O passageiro da moto, ali atrás do garupa, não tinha segurança suficiente do serviço que estava sendo prestado a ele. O Código do Consumidor estabelece a segurança como uma das bases de sustentação do direito do consumidor. E com base nisso, eu dei um parecer contrário. Mas depois teve várias audiências, várias conversas na Câmara e tal. Eu sugeri até que todas as motos tivessem um CICIBAR. Aí depois eles optaram por alça de segurança, né? Tinha até uns coletes que tinha... Foi disponibilizado pelo nosso sindicato. Né? Então, mas aí a coisa evoluiu até a ponto de chegar a essa situação hoje. Mas ainda tem muito para caminhar. Justamente. Então, você vê, lá atrás... É o que está acontecendo hoje com os aplicativos. Nós voltamos a zero. Nós voltamos a zero. Nós voltamos naquele tempo, quer dizer, há 20 anos atrás, nós voltamos a zero hoje. Tá? Da mesma forma que muita gente não concordava com isso, com aquilo, tal, tudinho, o poder público vinha também nessa proporção também não concordando, é o que está acontecendo hoje, certo? É isso que nós queremos. Nós queremos hoje que o poder público traga essas pessoas para dentro, para que ele possa ter curso, tá? Formação, ele possa ter o seu INSS pago, tá? Para amparar. Esse é o princípio como dizer, é o princípio da dignidade humana. Está dentro da Constituição. Tá? É isso que a gente quer buscar. E uma das coisas mais de dificuldade hoje é justamente essa, porque a gente acaba pegando em duas frentes para tentar resolver só um problema, que é o principal, a vida do motoqueiro. Tudo que aconteceu no passado, que foi que dos mototaxistas foi legalizando, foi se organizando, a gente chegou a uma organização, a gente entrou em uma desorganização com os aplicativos. Então, a gente acabou criando duas linhas de frente. Uma, na questão, hoje que estamos com o Ministério do Trabalho, para ver essa questão de dignidade um pouco mais para eles. E na questão de conscientização deles de vir até o sindicato. Porque hoje a nossa procura pelos informais é muito grande. Tipo assim, uma preocupação é muito grande.
Porque se esses hoje, tem os mototaxistas informais que estão nos aplicativos, os motoboys, começarem a procurar, os motoboys já começaram a procurar a gente. E aí, com os motoboys vindo, e a gente tendo um grupo grande, aí a gente consegue oferecer um curso para eles, capacitar eles e começar a mexer um pouquinho nessa estrutura, mesmo que seja de forma indireta. Porque toda vez que algo acontece com essas categorias, como eu disse, sempre vem para o sindicato. Porque direto ou indiretamente a gente está ligado a eles também. Uhum. Outro assunto interessante. Os taxistas, eles gozam de desconto na hora de adquirir um carro novo, né? O motoboy tem esse O Wilson pode desconto? explicar melhor, que a gente tem um projeto em andamento. Tem muitos motoqueiros, né? Vou colocar assim, sim. Não sei se muitos, vou falar para você. A moto, ela não tem IPI. Toda moto ela é isenta de IPI. São todas feitas na Zona Franca de Manaus. Então é isenta de IPI. O que nós queremos aqui no estado de Mato Grosso é a isenção do IPVA e ICMS. E através do governo federal, IOF. Para que possa reduzir o custo dessas motos para o trabalhador. Porque senão, o que acontece? Já acontece não, está acontecendo. Empresas, né? Já tem uma empresa hoje, está em São Paulo, começou aqui também em Cuiabá, começa a ganhar dinheiro em cima. O cara já ganha pouco, né? E começa a alugar a moto para essas pessoas, né? Ainda fazendo mais uma escravidão branca ainda. Né? Porque além dele ganhar pouco, ainda aluga uma moto, vai levar o que para casa? Uma moto. Vai levar nada. Vai tá? levar nada. Então, o que nós queremos é justamente isso. Aí é o governo do Estado sensibilize com essa categoria, tá? Né? Temos inclusive, temos projetos já, levamos esse projeto para a Câmara, lá para a Assembleia, através do nosso deputado Paulo Araújo, né, que é nosso padrinho, tá? Nós temos esse projeto lá, para que o governo possa olhar e, pelo menos, no primeiro passo, dar a isenção do IPVA para toda essa categoria. Se não dá IPVA, então é ICMS. Não vai impactar nada. Isso já acontece no Pará, acho que mais ou menos em 26 estados do Brasil, acho que 10 estados já oferecem essas condições. Né? No Pará agora pode ter uma coisa incrível, no Pará e Amapá, né? O governo doou colete, pneu para toda a categoria do mototaxista, motoboy legalizado. Que maravilha. Isso é trazer para dentro. Isso que eu digo. É o governo, município, trazer para dentro dessa categoria. Tá? Fazer o social perante essa categoria. É isso que a gente tem que correr atrás, é isso que a gente quer. Por isso que a gente luta em prol dessas pessoas. O colete de vocês é todo cheio de faixas reflexivas, né? Ele está com um colete aqui, a gente está olhando, né? Essa é uma obrigatoriedade, né? Aquela alça que antigamente a gente via nos coletes de vocês também, essa já foi abolida. Não é porque, como aquele primeiro colete da alça, como aqui é muito quente, né? Nós vivemos num calor de 40 graus, é um termômetro que ninguém aguenta aquilo ali, né? Você imagina você ficar aí 8 horas no sol com aquele colete ali, cozinha as suas costas, né? É verdade. Então aquele foi o primeiro colete que saiu, né? Aí depois, vendo essa diversidade de clima em várias regiões, né? Várias fábricas começaram a bolar outros coletes que sejam mais leve, né? Que seja mais adequado, né? E os coletes são justamente isso aqui, né? Que é mais leve, mais furadinho, né? Que é mais leve para essa região aqui de Cuiabá, que é muito quente. Pois é, mas pensando justamente nessa questão aí do conforto para o motociclista, né? Eu tenho um amigo, o Tatal, que ele bolou esse produto aqui, essa camiseta. Ah, pode até divulgar, porque a ideia foi muito boa. Essa Alcaine, tá? Eu estou usando Alcaine, essa é a marca da camiseta dele. Ela é feita com algodão egípcio, extremamente confortável. E nós vamos colocar aqui o link, quem tiver interesse, até uma força para o Tatal. O Tatal foi vítima de um gravíssimo acidente no final do ano passado, onde houve uma colisão frontal de moto, e o amigo, nosso saudoso Daniel, faleceu no local, na hora, aqui entre Primavera e Barra do Garça.
E ele sofreu muito com a recuperação, e aí a gente manda um abraço para o Tatal, e olha, se Deus quiser, muita força, ele já está comparecendo aqui no aprisco, já está comemorando com a gente as quartas-feiras. Ainda não subiu na moto, né, Tatal? Mas com certeza já já você vai estar aí conosco, tá? Um grande abraço, e quem estiver procurando uma camiseta confortável, tá? Extremamente elegante, muito gostosa de se usar, e a própria caixinha já é um presente, né? Com certeza. Então vamos lá, gente. Vamos ajudar, dar uma força para o nosso amigo Tatal. Voltando. Calor. Você falou do calor. A gente vê muito, final de semana, a turma vai para Salgadeiro, procura essa estrada de Chapada, a gente vê muitas motos pequenas. Tem as grandes, claro, né? O passeio principal aqui é ir para Chapada. Mas nós vemos pessoal aí que vai todo mundo com a família também, buscando esse lazer. Né? Ricardo, eu vendo você falar isso aí, e nós temos que resgatar isso aqui, certo? Nesse espírito que nós temos aqui, tá? Que antigamente, muitos anos atrás, aí uns 10 anos atrás, 12 anos atrás aí, tá? As concessionárias faziam esse passeio misturado, né? Colocava lá, primeiras 1000 inscrições ganha uma camiseta, né? E a gente fazia esse passeio com moto grande, moto pequena, para Chapada, para vários lugares turísticos de Cuiabá. Isso acabou e nós temos que resgatar isso, justamente Sim, isso, né? sim. Né? Então era muito bonito, saía aqui 3.000, 4.000 motos e ia para Chapada. Tudo misturado, moto grande, moto pequena, né? Né? Então isso era muito gostoso, isso acontecia há 10 anos atrás, a gente não vê mais isso aí. Ontem eu estava conversando com a amiga do Ladies Motoclube, e eu perguntei para ela, mas e aí, nós podemos, moto pequena, pode? Ela falou, olha, pode, mas não vai acompanhar, né? Porque a gente anda 180, 200, e a moto pequena vai chegar depois, né? Mas isso não tem problema. Nós vamos fazer um passeio, vamos. Quem quiser sair na frente, vai. Não? Nós vamos chegar no mesmo local e a diferença de tempo vai ser muito pouca. Não? Mas é realmente essa questão da fraternidade, da irmandade que a moto nos dá, não? Porque não existe nada que dê mais esse espírito humanitário, solidariedade, do que a moto. Aí pegando o gancho, aí que tá o X da questão. Porque nesse passeio não vai ter uma velocidade equilibrada. Todo mundo vai ter que andar no mesmo patamar. É isso, sabe? Então era muito gostoso isso. Nós fazia 3.000 motos, todo misturado, mas com o mesmo patamar e um carro de som na frente. Né? Nós íamos aqui para Chapada, os batedores da polícia na frente, né? Certo? Né? E numa velocidade 60 por hora. Mas o que está faltando para a gente retomar isso? Vamos retornar, sim, que eu estou falando. Vamos criar esse espírito de volta. Né? Seja por parte da concessionária ou nós mesmos vamos, através do sindicato, através das associações, né? Dos motoclubes, vamos convocar, né? Os motoclubes para participar disso, integrar isso, melhor. Revivar isso. Né? Nós aqui, conversando com o Wilson, nós resolvemos fazer uma campanha. Essa aqui, ó. Somos todos motoqueiros. Tá? Eu me lembro, Wilson, quando eu comprei a minha primeira moto. Eu comprei uma TT 125, com o meu primeiro salário. Tá? E eu fiquei assim tão envaidecido. Tá? Tinha aqueles coletes de couro com zíper transversal, né? Aquelas botas e tal. Eu tinha o maior orgulho de dizer que eu era motoqueiro. Eu sou motoqueiro. E, de repente, hoje, esse orgulho se perdeu por conta de sentimentos menores. Não, mas não é culpa não, é culpa de uma mídia que fez isso. Talvez. Uma mídia que fez uma separação, tá? Separando. Aí nessa separação que foi criando os motoclubes, separando suas atividades. E não é esse o caminho. Né? Não, os motoclubes, eles surgem
na conjugação de vários fatores. Vários, assim, vários temas que unem, além da moto, outro. Nosso motoclube, Bodes do Asfalto, ele é composto basicamente por maçom. Tem que ser maçom para fazer parte. Aí nós temos um outro motoclube que tem que ser aviador, não? Aí tem outro motoclube que tem que ser policial, da segurança pública. Mas Então, você vê, nós temos um empresário no ramo de moto grande, aqui, que é bacana o trabalho que ele faz. Vou até fazer a propaganda dele aqui, sem ele me pedir nada. É o Mike, da Porto Motos. Ele faz um excelente trabalho, tanto para pequeno quanto para grande, ele une. lá está bem, Né? tá bem Tá globalizado bem isso aí da globalizado, moto, né? tá bem globalizado. Você vê, né? Ele é um empresário que ele apoia o pequeno, apoia o grande, apoia o médio, apoia a alta. É isso que a gente tem que revivar. Esse espírito, eu falo que ele é um garoto, né? E ele é um dos poucos empresários assim que abraça a causa dos motoqueiros em geral. Muitas coisas que a gente tem hoje de incentivo, às vezes uma campanha que a gente quer fazer, a gente tem bastante. Ele é um dos poucos empresários que sempre está com a gente, sempre está apoiando, ajudando a gente. Bom, nós precisamos chamar mais, né? Sim. Mais empresários do ramo, porque cresce muito a cada dia, né? A gente vê que o comércio de motos está bem aquecido, né? Igual pegando um gancho, de todos somos motoqueiros, esse comércio de moto está expansivo a nível nacional e de uma forma hoje que todos nós não vamos ter eu acredito que vai ser em menos tempo, eu coloco na minha cabeça 10 anos, vai ser menos que isso, que vai haver a necessidade do ser humano ter uma moto em casa para o dia a dia do trabalho, para resolver algumas coisas, devido ao alto fluxo de veículo e o alto congestionamento que a gente tem. Você pega um horário de pico, por exemplo, você tem você sai ali da região, por exemplo, daqui, CPA, para chegar até a região central, de carro você leva 1 hora. De moto você leva 10, 15 A mobilidade da moto então é muito você tem maior. um custo-benefício muito alto, porque você desgasta menos, você se estressa menos. Toda vez que a gente pega um congestionamento desse dentro do carro, tá certo que carro tem muito mais conforto, você está com o ar-condicionado ligado, você está com o som ligado, né? Você está ouvindo, você está até conversando. Até assistindo o podcast. Então, carro tem tudo isso, mas na hora, nessas horas, você pensou, se eu tivesse com a minha moto aqui, eu já estava lá na frente. Não é Com isso? certeza. E é isso que acontece. O comércio da moto está muito... E nessa, muito familiaridade dos motoqueiros, hoje, essa questão solidária que o senhor menciona até nessa viagem do México, eu tive experiência própria e tive experiência de rua perigosa, ruas fatídicas, e é incrível. Como eu falo, 90, 95% que auxiliam um motoqueiro é motoqueiro. E mesmo ele estando de carro, ele está de carro naquele momento, ele tem uma moto, ele sabe como é o sofrimento, ele sabe como é complicado. Eu já tive situações de voltar para casa e eu tô vendo os carros desviando, e eu não entendi o que está acontecendo, é chegar perto do motoqueiro caído. E aí você fala assim, agora, são 3 da manhã, encosta a moto, o que eu faço? Mas a gente, no caso, né, graças ao sindicato e essa questão de legalização que aconteceu, os mototaxistas hoje têm uma segurança tranquila quanto a isso. A gente não tem incidente com roubo de mototaxista aqui em Cuiabá, justamente por questão da legalização. Porque quando você legaliza, você traz pra gente essa responsabilidade e dá-nos apoio de organizar isso. A gente tem motos legalizadas também em Várzea Grande. Essas motos legalizadas abaixam de roubo muito. Então a gente tem uma tranquilidade até maior em horário como esse de parar. Mas foi só eu que parei. Teve uma outra situação, que era à noite também, na UFMT, do motoqueiro tacar a mão pra cima, pra todo mundo. Eu parar, eu falei, cara, que eu fui assaltado? Ele falou, não, minha moto tá ali pra cima, ali, acabou a gasolina. E ele não tinha nem dinheiro pra gasolina. Dele falar assim, cara, me empurra pra me deixar minha moto no local seguro, que eu vou dar um jeito de ir pra casa. E aí eu falei assim, peraí, empurrar por quê? Não, abastece. Ele falou, cara, esse é o problema.
eu passei o dia inteiro trabalhando e tal, mas não vou receber hoje, eu tô sem dinheiro para combustível, não tenho como voltar. E o cara morava no Pedra 90, não esqueço essa história nunca. Aí eu tive que empurrar ele com a minha moto. Até ali na baixadinha ali do posto, ali na rotatória. Abasteci o tanque dele. Aí ele falou, não, dá essa Pix, dá essa conta, transfira. Eu falei, não se preocupa, vai para casa, vai descansar. Porque como entidade a gente sabe o quanto é sacrifício. E esses motoqueiros hoje em dia estão expostos a tudo isso. Uhum. É uma situação difícil, delicada, né? Mas, assim, tem um pessoal que se organiza, que pensa em montar um sindicato, vai à luta, né? Monta uma associação, a luta continua e a coisa anda, né? Vai fluir. Agora, o que a gente precisava, vocês precisam fazer é trazer esse pessoal para dentro do sindicato, né? Para que, de repente, esses aplicativos que incentivam essa divisão, que no fundo, eles contribuem mais para a escravização do trabalho, não é? Deficiência da Claro, escassez do que claro. não tem. São interesses que, de repente, vocês contrariam, né? Então, contra interesses. Porque uma das coisas que a gente tenta conscientizar hoje, essa questão dos motoqueiros todos, principalmente os que estão trabalhando na rua, né? É que se eles legalizarem, eles acham que vão ser mais oneroso. Mas na verdade está sendo muito mais caro. Porque você está todo dia exposto, toda vez que sofre um acidente, é uma burocracia danada. Uhum. A gente tem, como eu disse, a gente tem uma procura maior pelos motoboys sempre, que é acidente. Eles não conseguem um seguro fácil, eles não conseguem um amparo fácil, né? Você tem motoqueiro aí hoje, em torno de 15 horas, 20 horas trabalhando todos os dias. Isso é fatídico pelo CRM, pelo Ministério da Saúde, internacionalmente. Esses caras vão sofrer daqui 2 anos com um problema na lombar, com um problema de hernia de disco. Constante. E que apoio a plataforma dá hoje? Nada. Que incentivo tem? Amparo psicológico, amparo ortopédico, algum plano de saúde que hoje, na minha opinião, seria obrigatório a plataforma oferecer algum convênio para que eles possam se organizar. Eles estão, teoricamente, se matando pela plataforma para tentar subsistência. Só que aí, por estar de necessidade do motoqueiro, mesmo sendo pouco, ele pensa assim, é pouco, mas eu tenho isso, eu não tenho para onde ir. E aí ele acaba explorando essa categoria que está exposta, certo? Isso aqui tá bom para mim. Só que ele não vê lá na frente a consequência. E como é que o mototaxista, o motociclista que trabalha com entrega de carga, como é que ele faz para se filiar ao sindicato? Onde vocês ficam? Qual que é o endereço de vocês? Nós estamos situados na rua Cuiabá, quadra 115, casa 1, esquina, com a professora Alice Freire. Estamos ali já há mais de 10 anos, no mesmo local, sempre dando assistência, tanto jurídica, né, como assistência também saúde, sempre que alguém nos procura, independente, né, o coração da gente bate muito forte, independente da pessoa que a gente estiver precisando da gente, chega, a gente vai auxiliar, tá? Maravilha. Esse é o papel do nosso sindicato, tá? Maravilha. Solidariedade. Nós podemos divulgar o telefone de vocês? Pode divulgar meu telefone. Então nós vamos inserir o número do telefone, o endereço do sindicato e da associação, né, para que aqueles trabalhadores que estejam assistindo a gente, de repente se conscientizem mais, sintam essa necessidade, quanto mais representar, quanto mais forte for a entidade que os representa, mais forte ele será. Né? Quanto mais dividido ficar, mais fragilizados eles serão. Ricardo, esse podcast que é muito bom para a gente estar divulgando, para quem está nos assistindo, tá? Que as coisas hoje, o mundo nós estamos vivendo juridicamente, tá? Hoje nós já temos uma batalha muito grande entre o Ministério Público do Trabalho e o STF, certo? Porque a corrente majoritária, não é nem uma corrente, não, é a majoritária do Ministério Público
estão reconhecendo vínculo trabalhista, certo? Dessas categorias, tanto do Uber quanto dos aplicativos, estão reconhecendo o vínculo, Sim. certo? E o STF teima, certo? Em derrubar essas decisões, certo? Mas estão derrubando não pela Constituição, estão derrubando pela tese deles que estão erradas, certo? Porque a maioridade que está aqui, certo? Do Ministério Público do Trabalho, todas as decisões, tanto é que agora nos Estados Unidos aí, o Uber, para acabar com todas as ações, pagou 1 bilhão e pouco. 1 bilhão. Para acabar com todas as ações trabalhistas. Certo? Por quê? Porque você coloca ali, a pessoa fica logada, fica 24 horas, tantas horas ali. E isso nos Estados Unidos, Nos Estados Unidos. onde a relação de trabalho, emprego é assim, muito pouco regularizado. Isso, é livre. Não tem muita intervenção estatal na relação. E a política pública dos Estados Unidos é o livre comércio. Entendeu? Então, se lá eles fizeram esse acordo, por que não aqui? Que existe uma legislação trabalhista mais evoluída, mais à frente. O Brasil sempre esteve na vanguarda da defesa dos direitos do trabalho. Então, aqui, mais ainda. Mas, assim, é a luta de vocês que um dia vai se tornar realidade, vão chegar lá, eu tenho certeza absoluta. Eu espero que esse podcast possa ter contribuído com isso, que aqueles que trabalham, os trabalhadores que utilizam a sua moto para fazer entrega para passageiros, procurem vocês. Assim, hoje se filiem, porque uma associação forte, um sindicato forte é a base de tudo. É a representatividade. E o nosso sonho hoje é o quê? É que essa categoria tenha direito ao que a gente já conseguiu para as categorias que estão legalizadas, os motoboys, os mototaxistas. A gente tem um amparo completo do SESC-Senat para os legalizados. Odontológico, psicológico, tem academia, tem espaço de lazer. Que maravilha, né? Então, talvez as pessoas não saibam disso. Mas assim, gente, olha, eu gostaria de agradecer muito, mas muito, ao Wilson. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e vindo aqui. O William, muito obrigado, William. Desejo a vocês sucesso. E é assim, estamos juntos, somos todos motoqueiros. Vamos parar com essa divisão aqui entre nós. E eu quero colocar aqui, em primeira mão, né? Muita gente fala em renovação de sindicato, isso, que muitos presidentes ficam eternos no poder, né? Então, hoje, o Sindicato de Mototaxistas do Estado de Mato Grosso, hoje, né? Eu representei ele até mês passado. A partir fizemos a eleição, uma eleição limpa, certo? Uma eleição com divulgação, certo? Onde, a partir de hoje, né? Com uma mente mais nova, né? Sangue novo, tá? Que está atento a todas as realidades que está aí, nesse novo problema aí dos aplicativos aí, ele possa fazer um bom trabalho daqui para frente, né? E a minha contribuição vou continuar dando, certo? Claro. Né? Como sempre, como ex-presidente, como eterno presidente dessa categoria que a gente criou, que a gente, né? Uma coisa que a gente sempre colocou na categoria, né? Quando a gente teve um impasse, porque é muito oneroso, tudo é oneroso, né? Sim. Quando a gente colocou, por exemplo, a pintura das motos, certo? Eu falava para minha categoria, quando você olha um caminhão da Coca-Cola, qual é a cor que você vê? Vermelho. Quando você olha um caminhão de uma cerveja, o que você vê? Amarelo. Tá? É esse padrão que eu quero que todo mundo veja. Quando vê uma moto padronizada, ali é um mototaxista legalizado. Ali tem curso, tá? Ali ele tem INSS, ali ele paga seus impostos, ele está apto a transportar passageiro. E é essa questão que a gente quer trazer também, todo mundo que está no aplicativo, para essa legalidade. Porque ele possa ter curso, ele pode ter sua preparação também. Esse é o nosso desejo. Maravilha. Muito obrigado a todos. Obrigado, Dr. Ricardo. Meus irmãos, esse foi mais um podcast e esperamos que vocês curtam e divulguem. Tá? Muito obrigado. Até a próxima
entrevista. E estamos juntos. Obrigado. Já com o slogan, somos todos motoqueiros. Somos todos motoqueiros.